O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um dos textos mais desafiadores e fascinantes da Bíblia. Este estudo tem como objetivo fornecer uma compreensão clara e acessível deste livro, revelando a pessoa de Jesus Cristo e os eventos finais descritos na Escritura. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir a sua contribuição em nos ajudar, se inscrevendo em nosso canal e curtindo o vídeo. Essa é uma forma de você nos ajudar a continuar produzindo mais conteúdos de qualidade para edificar a sua vida. A importância da leitura e estudo de Apocalipse. Ao iniciar o estudo de Apocalipse, é importante ler o livro devagar, absorvendo cada detalhe e procurando entender o conteúdo de maneira profunda. A leitura deve ser feita com o objetivo de ver Cristo e desfrutar da sua presença revelada nas palavras. Por que o livro de Apocalipse é negligenciado? Resistência espiritual. O inimigo deseja ocultar a verdade da sua derrota, revelada em Apocalipse. Ele procura desacreditar o livro e impedir que os crentes o leiam, fazendo com que muitos o vejam como um livro fechado e enigmático. Confronto e desconforto. O livro desafia os leitores a serem fiéis até a morte, perseverarem, vigiarem e se arrependerem. Ele também fala sobre disciplina, justiça e a ira de Deus, temas que podem ser desconfortáveis, especialmente para aqueles que têm vivido um cristianismo sem compromisso. Julgamento de Deus. Muitos evitam Apocalipse por causa de seu conteúdo sobre o julgamento divino. Contudo, para os filhos de Deus, não há mais ira, pois foram salvos pela obra de Cristo na cruz. Contradição ao universalismo. Apocalipse confronta a doutrina do universalismo, que afirma que todos estão salvos e não haverá mais julgamento. O livro deixa claro que existe sim um julgamento e um lago de fogo. Ativismo versus primeiro amor. Alguns crentes evitam Apocalipse porque o livro enfatiza o relacionamento com Deus sobre o ativismo. Ele nos chama a um relacionamento íntimo com Cristo, mais do que a realizações de obras. Fenômenos sobrenaturais. Apocalipse está cheio de fenômenos extraordinários e sobrenaturais, o que pode perturbar aqueles que analisam os fatos de uma maneira puramente racional e natural. O estudo do livro de Apocalipse é uma jornada profunda na revelação de Jesus Cristo e dos eventos finais da história. Importância do estudo de Apocalipse. O livro de Apocalipse, assim como Gênesis, é um dos textos mais resistidos da Bíblia. Gênesis é desacreditado como mito por muitos, enquanto Apocalipse é considerado difícil de entender devido aos seus símbolos e alegorias. No entanto, ambos os livros são fundamentais para a compreensão completa da narrativa bíblica, desde a criação até a consumação dos tempos. Semelhanças entre Gênesis e Apocalipse. Serpente e dragão. Em Gênesis, encontramos a serpente, que em Apocalipse é referida como o grande dragão, mostrando a evolução do mal ao longo da história. Árvore da vida. A árvore da vida mencionada em Gênesis reaparece em Apocalipse 22, agora à margem do rio da vida. Torre de Babel e Babilônia. O que começou como a Torre de Babel em Gênesis evolui para a Grande Babilônia em Apocalipse, simbolizando a obra contínua do mal. Autoria e datação. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João por volta do ano 95 depois de Cristo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. João foi o último apóstolo a morrer e o único a morrer de causas naturais, apesar das tentativas de perseguição. Estrutura e interpretação do livro. Apocalipse pode ser dividido em 3 partes, conforme Apocalipse 1:19. Coisas que viste, eventos passados, coisas que são, realidades presentes nos dias de João, coisas que hão de acontecer, profecias futuras. Existem 3 principais linhas de interpretação de Apocalipse. Preterista.
acredita que a maior parte do livro já se cumpriu na luta entre a Igreja e o Império Romano. Histórica. Vê as profecias se cumprindo várias vezes ao longo da história. Futurista. Crê que a maior parte do livro ainda está para se cumprir. Símbolos e alegorias. Embora Apocalipse seja rico em símbolos e alegorias, o próprio texto frequentemente explica seu significado. Por exemplo, 7 candelabros representam as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 7 tochas de fogo representam os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Dragão simboliza o inimigo. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Águas representam povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Disse-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse utiliza símbolos e cenas espirituais para comunicar verdades eternas de forma compreensível para todas as gerações. O uso de símbolos não é para obscurecer, mas para esclarecer e tornar a mensagem acessível através dos tempos. Introdução e significado dos números. O livro de Apocalipse é frequentemente considerado difícil de entender devido aos seus muitos símbolos e alegorias. No entanto, a maioria desses símbolos é explicada dentro do próprio livro ou em outras partes da Bíblia. O princípio fundamental é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Significado dos números na Bíblia. Os números na Bíblia têm significados simbólicos que ajudam a entender o texto. Número 1. Unidade e unicidade de Deus. Deus é a origem e a fonte de tudo. Número 2. Comunhão e testemunho. Representa Jesus Cristo e a necessidade de 2 ou 3 reunidos em seu nome. Número 3. Perfeição relacionada a Deus. Refere-se à Trindade e à ressurreição no terceiro dia. Número 4. Criação. Representa os 4 elementos: terra, ar, água e fogo, e os 4 ventos da terra. Número 5. Responsabilidade e graça. Simboliza nossa responsabilidade diante de Deus e sua graça para nos ajudar a cumprir essa responsabilidade. Número 6. Número do homem sem Deus e do inimigo. Representa a rebelião humana e a influência demoníaca. Número 7. Perfeição na ação de Deus. Representa a plenitude e a perfeição de Deus em sua obra na história. Número 8. Novo começo. Simboliza ressurreição e uma nova vida. Número 9. Pode significar ingratidão ou a combinação de criação e graça, como nos 9 frutos do Espírito. Número 10. Perfeição natural e responsabilidade humana. Representa mandamentos, pragas no Egito e dízimo. Número 12. Perfeição eterna. Relaciona-se a coisas eternas, como as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Número 40. Tempo de teste e prova. Número 42. Tempo de tribulação. Número 70. Número do governo de Deus. A divisão do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse pode ser dividido em 3 partes principais. Capítulo 1. Revelação de Cristo glorificado. O capítulo 1 apresenta a revelação de Jesus Cristo em sua glória.
João, o autor, recebe uma visão de Cristo glorificado, que está entre 7 candelabros e segura 7 estrelas na mão direita. Capítulos 2, 3. Cartas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nestes capítulos, Cristo envia mensagens específicas às 7 igrejas na Ásia Menor. Cada carta contém elogios, repreensões, exortações e promessas para as igrejas. Capítulos 4, 22. Conclusão da história da redenção, incluindo os eventos finais. Capítulos 4, 5. Visão do trono de Deus e do Cordeiro. João é levado ao céu e vê o trono de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. O Cordeiro, que é digno de abrir o livro selado, é introduzido. Capítulos 6, 18. Julgamentos e tribulações. Estes capítulos detalham os selos, as trombetas e as taças de julgamento que são derramados sobre a terra. Inclui a visão dos 144.000 selados, a grande tribulação, a queda da Babilônia e os eventos que culminam na Batalha do Armagedon. Capítulos 19, 20. Segunda vinda de Cristo e o reino milenar. Cristo retorna em glória, derrota o anticristo e o falso profeta. Satanás é aprisionado por 1000 anos, seguido pelo reino milenar de Cristo. Após os 1000 anos, Satanás é solto, faz sua última revolta e é definitivamente derrotado. Capítulos 21, 22. Novo céu e nova terra. João vê a nova Jerusalém descendo do céu, onde Deus habitará com seu povo eternamente. Estes capítulos descrevem a glória e a perfeição da nova criação e a eterna comunhão dos redimidos com Deus. Chave espiritual para compreender o livro de Apocalipse. Apocalipse inclui o governo soberano de Deus desde a ascensão de Cristo até a Nova Jerusalém. A história é contada através de 3 grupos de itens: 7 selos, decretos de Deus sobre o mundo, desde a ascensão de Cristo até sua volta; 7 trombetas, juízos de Deus sobre a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas; 7 taças, juízos adicionais de Deus durante a grande tribulação. O livro de Apocalipse revela a consumação do propósito de Deus para a humanidade. Estudar este livro com atenção nos permitirá entender melhor o plano divino e fortalecer nossa fé na expectativa do retorno de Cristo. Salvação e recompensa. É essencial compreender alguns conceitos fundamentais para interpretar corretamente os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, cartas às 7 igrejas. Nos capítulos 2 e 3, encontramos cartas que Jesus ditou a João para serem enviadas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas, na verdade, são destinadas aos anjos dessas igrejas, que simbolizam os pastores ou líderes, considerados mensageiros. Vencedores e recompensas. Cada carta contém uma promessa de recompensa, destinada apenas aos vencedores dentro das igrejas. Isso levanta a necessidade de entender a diferença entre salvação e recompensa. Salvação relaciona-se com receber a vida eterna e é garantida a todos que creem em Jesus Cristo. Recompensa, ou galardão, dada somente aos crentes encontrados fiéis em suas obras, realizadas segundo a graça de Deus. Diferença entre salvação e recompensa. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé. Já a recompensa depende das obras realizadas pelo crente em resposta à graça recebida. Ser salvo não implica automaticamente receber uma recompensa. Esta é reservada para aqueles que demonstram fidelidade e boas obras. Ilustração para entendimento. Imagine um homem rico que oferece educação gratuita em sua escola. A matrícula e os materiais são gratuitos, mas cabe aos alunos estudar para obter o diploma.
Da mesma forma, a salvação é gratuita, mas a recompensa requer esforço e fidelidade. Provas e testes. A Bíblia fala sobre provas e testes que servem para aprovar os crentes, culminando em recompensas. Até Jesus foi testado e aprovado. O objetivo das provas é nos preparar para receber a recompensa, simbolizada pelo diploma, na analogia da escola. Vencedores legais e experienciais. Todos os crentes são legalmente vencedores em Cristo, mas nem todos vivem essa vitória no dia a dia. A diferença entre um vencedor e um derrotado está na apropriação e vivência da herança espiritual. Um crente vencedor vive na prática o que já é seu por direito. Recompensa no reino. A recompensa prometida nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse está relacionada com o reino de Deus, simbolizada por uma coroa e um trono. A coroa representa uma posição de glória e autoridade no reino. A recompensa será distribuída quando Cristo retornar na glória e estabelecer seu reino. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas a recompensa exige fidelidade e boas obras. A verdadeira vitória não é apenas uma posição legal em Cristo, mas uma experiência vivida diariamente. Crentes maduros que compreendem e vivem essa verdade são os vencedores que receberão a coroa e o trono no reino de Deus. Que essa mensagem traga clareza e encorajamento para buscar não apenas a salvação, mas também a recompensa que Deus tem reservado para aqueles que vivem fielmente em sua graça. Salvação e recompensa. No estudo do livro de Apocalipse, é essencial compreender a diferença entre salvação e recompensa. Isso ajuda a evitar confusões ao interpretar as promessas feitas ao vencedor nas cartas às 7 igrejas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Fundamentos e conceitos. Antes de entrar nos detalhes do livro, é necessário lançar alguns fundamentos. Jesus termina todas as cartas às igrejas com uma promessa ao vencedor. Compreender o que significa ser um vencedor é uma chave espiritual, pois o galardão, recompensa, é apenas para o vencedor. 2 crentes podem ser justificados por fé e salvos pela graça, mas um receberá recompensa e o outro não. A diferença está em como cada um vive a sua fé e se apropria das promessas de Deus. Diferença entre salvação e recompensa. Vida eterna e o reino dos céus não são sinônimos. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, enquanto a recompensa é dada aos crentes fiéis que manifestam boas obras. Uma pessoa pode perder o reino e a recompensa, mas jamais perderá a vida eterna. Quando você crê em Cristo, recebe o presente da salvação. Quando segue a Cristo, recebe a recompensa. A salvação é para os perdidos, enquanto a recompensa é para os fiéis que manifestam boas obras. A salvação não depende de nossas obras, mas a recompensa sim. Posse legal e experimental. Há uma diferença entre posição legal, herança, e posição experimental. Desfrutar da herança. Todos os crentes são herdeiros legalmente, mas nem todos desfrutam dessa herança na prática. A salvação é garantida pela graça, enquanto a recompensa exige apropriação e fidelidade. Importância das obras. As obras são o resultado da graça e não anulam a graça. Um crente fiel, que se apropria da herança dada por Deus, manifestará boas obras. Essas obras são necessárias para a recompensa e o reino, mas não para a salvação. O reino e a vida eterna. O reino e a vida eterna são diferentes. Vida eterna é igual para todos os crentes e recebida pela fé. Reino requer fidelidade e boas obras. No reino haverá diferenças de graduação e recompensas. A recompensa no reino. A recompensa está associada com o reino de Deus, simbolizada por uma coroa e um trono. No reino milenar, alguns crentes terão posições de honra e autoridade, enquanto outros não. A salvação
é um presente gratuito, mas a recompensa é dada com base nas obras e na fidelidade. Exemplo dos mártires e dos solteiros. Os mártires e aqueles que se sacrificam por causa do reino, como permanecer solteiro por causa do ministério, receberão grandes recompensas. A salvação é garantida pela graça, mas a recompensa exige obras específicas e fidelidade. A distinção entre salvação e recompensa é clara. A salvação é pela graça, mediante a fé, e a recompensa depende de obras feitas na graça. Todos os crentes têm a salvação garantida, mas nem todos receberão a recompensa no reino. É fundamental entender essa diferença para viver uma vida cristã plena e alinhada com os ensinamentos bíblicos sobre o Apocalipse. Que essa mensagem traga clareza e encorajamento para buscar não apenas a salvação, mas também a recompensa que Deus tem reservada para aqueles que vivem fielmente em sua graça. Julgamentos. No estudo do livro de Apocalipse, é crucial estabelecer alguns fundamentos para melhor compreensão. É importante definir o que você crê, sem fazer disso uma base de comunhão, pois a nossa comunhão é fundamentada em Cristo. Julgamentos no Novo Testamento. Falar de Apocalipse é falar de julgamento. No Novo Testamento, encontramos pelo menos 3 julgamentos distintos. Tribunal de Cristo para crentes. Julgamento do grande trono branco para ímpios. Julgamento das nações para vivos na volta de Cristo. Tribunal de Cristo, o julgamento dos crentes não é para condenação, mas para recompensa. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo. O versículo-chave é 2 Coríntios 5:10, onde Paulo explica que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para receber segundo o que tiverem feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Paulo enfatiza que nesse dia as obras de cada um serão manifestas e testadas pelo fogo. 1 Coríntios 3:13. As obras que permanecerem após o teste do fogo resultarão em recompensa. Obras feitas com motivos impuros não terão valor. As palavras de Jesus em Mateus 16:27 também reforçam que ele retribuirá a cada um conforme suas obras quando vier na glória do Pai. Recompensa e salvação. A salvação é pela graça, enquanto a recompensa depende das obras feitas após a salvação. Apocalipse 22:12 diz que Jesus vem com o galardão para retribuir a cada um segundo suas obras. A salvação não pode ser perdida, mas a recompensa pode. Julgamento das nações, em Mateus 25:31-46, Jesus fala sobre o julgamento das nações, que ocorrerá na sua volta. Ele separará as nações como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. O critério desse julgamento será como as nações trataram os pequeninos irmãos de Jesus durante a grande tribulação. Julgamento do grande trono branco. Este julgamento será no final do milênio e é exclusivamente para os ímpios. Apocalipse 20:11-15 descreve que todos os mortos serão julgados segundo suas obras, e aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Os 3 julgamentos do Novo Testamento são distintos. Tribunal de Cristo, para crentes antes do milênio, para recompensa. Julgamento do grande trono branco, para ímpios após o milênio, para condenação. Julgamento das nações, para os vivos na volta de Cristo, baseado em suas ações durante a tribulação. Revelação de Jesus Cristo. O livro começa com a revelação de Jesus Cristo, dado por Deus para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia são bem-aventurados. O Apocalipse é uma revelação tanto do futuro quanto de Cristo, mostrando-o em sua plenitude. Propósito de Deus e a criação do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para exercer domínio
e ter comunhão com Ele. Em Gênesis, vemos a criação do homem e a promessa de redenção após a queda. O Apocalipse nos mostra a conclusão desse propósito, onde o homem redimido é feito rei e sacerdote. A revelação de Cristo no Apocalipse, o Apocalipse nos revela Cristo de várias maneiras. Sumo sacerdote, andando entre os candelabros, igrejas, cuidando e intercedendo. Leão e cordeiro, vencendo Satanás e redimindo a humanidade. Rei vitorioso, montado em um cavalo branco, vindo para reinar e subjugar as nações. O testemunho de Jesus Cristo, o Apocalipse, também é o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito da profecia. Apocalipse 19:10. Esse testemunho é manifestado pela Igreja, que é o candelabro que sustenta a lâmpada, Cristo, iluminando com a glória de Deus. O Apocalipse nos mostra a conclusão de 4 tópicos fundamentais. Propósito de Deus: criar o homem à sua imagem e semelhança. Redenção: resgatar o homem caído. Igreja: a noiva do Cordeiro. Destino de Satanás: ser lançado no lago de fogo. A volta do Senhor Jesus. Chegamos ao versículo 7 de Apocalipse 1, que afirma a volta do Senhor Jesus. Esta doutrina é central em todo o Novo Testamento. A importância da volta de Cristo é destacada pela frequência com que é mencionada em toda a Escritura. Existem diferentes interpretações sobre os detalhes da volta do Senhor. A maior parte dos evangélicos crê em uma sequência que inclui a aparição do Anticristo, a profanação do templo em Jerusalém, a grande tribulação de 3 anos e meio e então a volta de Cristo nas nuvens com poder e glória. No entanto, há divergências sobre o momento do arrebatamento, pré- e pós-tribulacionismo. Alguns evangélicos acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, pré-tribulacionismo, enquanto outros acreditam que ocorrerá após a grande tribulação, pós-tribulacionismo. Ambos os pontos de vista têm base bíblica e, portanto, ambos estão corretos. O arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, mas será apenas para os crentes vigilantes. No final, todos os crentes serão arrebatados, mas os vencedores serão arrebatados antes. Perspectivas da volta de Jesus Cristo. Perspectiva secreta. Jesus virá como um ladrão. Apocalipse 3:3, Mateus 24, 42, 44. Este evento será inesperado e sem sinais claros. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mateus 24, 42, 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqueles que estiverem vigilantes serão arrebatados. Mateus 24, 40, 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Este arrebatamento é para os vencedores, aqueles que estão espiritualmente maduros e vigilantes. Apocalipse 12, 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Perspectiva pública. Jesus virá nas nuvens com grande poder e glória, e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. Mateus 24, 27, 30. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Mateus 24, 27, 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esta volta será precedida por muitos sinais, incluindo a profanação do templo, a grande tribulação e eventos cósmicos como o escurecimento do sol e da lua. Mateus 24, 29, 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus virá no Monte das Oliveiras, conforme profetizado em Zacarias 14, 4, e estabelecerá seu trono em Jerusalém, reinando com os crentes vencedores. Zacarias 14, 5. Zacarias 14, 4, 5. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente ao Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. A volta do Senhor Jesus é um evento que acontecerá em dois momentos, um aspecto secreto e um aspecto público. O arrebatamento dos crentes vigilantes ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto a volta pública de Jesus nas nuvens acontecerá após a grande tribulação, com muitos sinais precedendo este evento. Devemos viver em vigilância constante, aguardando a qualquer momento o arrebatamento, pois não sabemos o dia nem a hora. Mateus 24, 36. Estejamos preparados, cheios de expectativa e esperança, para o glorioso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 9, João começa a descrever a visão que ele tem do Senhor, pois tudo começa com a revelação de Cristo. Ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Neste versículo, algo raro acontece na palavra de Deus. A expressão em Jesus é usada, o que não é tão comum quanto em Cristo. Vamos considerar a diferença entre essas expressões. Quando a Bíblia fala em Cristo, refere-se a bênçãos e heranças espirituais. Já em Jesus, refere-se à identificação com o Senhor Jesus, que veio em carne e sofreu. Assim, João se identifica na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, indicando sofrimento, tribulação e perseguição. A tribulação mencionada aqui não é doença ou miséria, mas perseguição por causa da fidelidade ao testemunho de Jesus. João estava na ilha de Patmos, exilado por sua pregação. Esse tipo de tribulação é esperado para todos
que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. A visão de João. No versículo 10, João diz: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. O dia do Senhor aqui se refere ao domingo, o primeiro dia da semana, quando os primeiros cristãos se reuniam. A revelação de Cristo, João vê o Senhor no meio de 7 candeeiros de ouro, representando as igrejas locais. Ele está vestido como sumo sacerdote, intercedendo e cuidando das igrejas. Cada igreja local é comparada a um candeeiro de ouro, simbolizando a natureza divina e a justiça de Deus. Descrição do Senhor glorificado. A partir do versículo 13, João descreve a aparência glorificada do Senhor. Vestes talares e cinto de ouro. Indica seu papel de sumo sacerdote. Cabeça e cabelos brancos simbolizam eternidade e sabedoria. Olhos como chama de fogo indicam que nada escapa ao seu julgamento. Pés como bronze polido representam julgamento e autoridade. Voz como voz de muitas águas, poderosa e majestosa. Espada de 2 gumes, a palavra de Deus, viva e eficaz. Rosto como o sol na sua força, revela a glória divina. Os anjos das igrejas, as 7 estrelas na mão direita do Senhor, representam os anjos das 7 igrejas, ou seja, os mensageiros ou pastores responsáveis por transmitir a mensagem de Deus à congregação. Encerramos a primeira parte do livro de Apocalipse, que apresenta a visão de Jesus glorificado. Começaremos a estudar as 7 igrejas. Espero que você tenha gostado até aqui. Não deixe de assistir o próximo episódio para concluir o seu entendimento. Espero que Deus tenha revelado no seu coração a sua identidade em Cristo. Lembre-se de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam usufruir dessa informação e receber a revelação da Palavra de Deus. Por gentileza, se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. É muito importante para nós. Obrigado e até breve.